Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas nesta quinta-feira, contando com a sua participação. Ligue o nosso telefone 3721-6955. Você pode tirar dúvidas a respeito das doenças dos rins. Nós estamos conversando com a doutora Alessandra Bernardino, ela é especialista, nefrologista, e nós estamos aguardando a sua participação. Também pelo e-mail, pelo MSN, pelo Messenger, jornaldossulde-minas@hotmail.com. A cidade de Alfenas, nesta semana, recebeu 5 novos conselheiros tutelares. Afinal de contas, é importante ter esse tipo de trabalho nos municípios para resolver as situações das crianças em risco. Vamos assistir a reportagem. No dia 31 de março, Alfenas elegeu os novos membros do Conselho Tutelar da cidade. Os candidatos deveriam ter realizado por pelo menos um ano algum trabalho com crianças e adolescentes, além de residirem em Alfenas e ser indicado por alguma instituição cadastrada no Conselho. O conselheiro tutelar ele tem a finalidade principal de zelar pelos interesses da criança e adolescente em situação de risco. O que é isso? São aquelas crianças que são maltratadas pelos pais, as crianças em abandono, as crianças fora da escola. Então todas essas situações são verificadas pelo conselheiro tutelar, que vai adotar providências para regularizar e para sanar eventuais irregularidades. Aguardando em média 6.000 eleitores, a votação ocorreu de forma tranquila. Os eleitores deveriam portar seus títulos eleitorais e suas identidades e só então votariam para escolher quem zelará pelas crianças e adolescentes do município. Hoje nós estamos escolhendo 5 titulares do Conselho Tutelar e 5 suplentes. A eleição movimenta muitas pessoas e tem a finalidade de escolher as pessoas que vão zelar pelos interesses das crianças e dos adolescentes da cidade de Alfenas. Deve levar em consideração a formação da pessoa, o trato que ela possui com a criança e do adolescente, a experiência dela e, especialmente, a coragem de enfrentar os problemas que virão, que são das mais diversas formas, e de lidar com pessoas das mais diversas naturezas e formações pessoais. Ok, então vamos voltar aqui à entrevista com a doutora Alessandra. Em relação a essas doenças renais, existem também diversos tipos de tratamentos, né, de intervenções, algumas cirúrgicas, outras que eu já ouvi falar que é com laser o tratamento, né, litotripsia, não é isso? Isso basicamente é para cálculo renal. Para cálculo renal, isso. Isso. E esses cálculos, eles têm essa necessidade de cirurgia ou eles podem ser expelidos naturalmente, por exemplo? O cálculo, quando ele tem até 1 centímetro, o paciente elimina espontaneamente. Só bebendo água, diminuindo o sal, esse cálculo é eliminado sozinho. Se ele for acima de 1 centímetro, precisa de intervenção. Aí essa intervenção ou é através de litotripsia ou cirurgia por vídeo aberta, né? Ou até por um catéter que vai até o rim e retira esse cálculo. São cirurgias de alta complexidade? Não são cirurgias de alta complexidade. São cirurgias de média a simples complexidade. É um e-mail que recebido. Meu nome é Luiz Cláudio. Gostaria de parabenizar a equipe do Jornal do Sul de Minas pela presença da doutora Alessandra hoje. Há algum tempo que sou assistido por ela e posso afirmar que ela é responsável por boa parte da minha recuperação. É bom saber que muitas pessoas vão poder desfrutar dos conhecimentos dessa médica tão dedicada à sua profissão. Parabenizo você, manda um abraço. Muito obrigada. Doutora Alessandra está realmente bem cotada. Eu também estou recebendo aqui congratulações aí pela sua participação, que é bem-vinda. Aí eu entro com a minha empáfia, vivam as mulheres. Com certeza. Tá certo. Tem mais participações aqui, olha. Então pode ir, Carol. Pergunta aqui do Manuel, ele pergunta a respeito do cálculo das glândulas salivares. Ele tem um filho que possui e se tem algum alimento para tratamento para que isso não ocorra com tanta frequência. Ele diz que ocorre o entupimento das glândulas salivares e vira e mexe tem que se fazer uma cirurgia. Esse cálculo das glândulas salivares, né, diminui a frequência se você evitar as coisas ácidas, por exemplo, limão, vinagre, abacaxi, né? Se você evitar esse tipo de alimento, diminui a salivação e você evita que esses cálculos apareçam. O refrigerante tem alguma interferência nesse tipo de alimento?
Ao ingerir, se piora, se Sim, tem alguma o refrigerante. refrigerante ele tem o gás. Para fazer o gás você usa sal. Então, nenhum tipo de refrigerante, inclusive água com gás, não é bom. Essa é a pergunta Até aqui do água com Daniel. Até água com gás. Ele pergunta se a água é boa para eliminar a pedra nos rins. A água sim, desde que não seja com gás. O gás, o simples fato de ter gás, você precisa do sal para poder estar fazendo. Entendi. Eu ouvi falar também uma questão relacionada a essa qualidade da água, por exemplo, dizendo que águas mais ácidas são também mais nocivas ou deixam de ser eficazes para o organismo. Mas o ideal é a gente tomar água mais alcalina, é isso? Exatamente, exatamente. A água alcalina ela é mais beneficente para o funcionamento dos rins. Né? Até você deixa o pH da urina menos ácido e isso facilita impedir infecções urinárias, por exemplo. E a nossa qualidade de água aqui de Poços de Caldas, qual é essa qualidade em relação a essa acidez? É um pH mais neutro. É um pH mais neutro. Então, a água de Águas da Prata que tem um pH mais alcalino, daquela fonte de Águas da Prata. Sim. Tem pessoas que vão até lá buscar essa água, inclusive. Que facilita. Eu até ouvi falar também de algumas marcas de água, né, que são mais alcalinas, que são, segundo essas pessoas, mais indicadas para o consumo familiar, por exemplo, e não é tão fácil achar nos supermercados aqui na região. Né? Não é fácil achar. E como é que as pessoas podem verificar isso, o pH da... É o pH, né? O pH geralmente é acima de 7, né? Que é um pH que é mais alcalino. Ok, Carol, tem perguntas? Está chegando aqui o e-mail, Fábio. Bom, Só um minutinho que eu estou em relação à formação desses cálculos que a gente falou agora há pouco, eles são formados de quê? Por que algumas pessoas desenvolvem esse tipo de problema no organismo? É um distúrbio do metabolismo que algumas pessoas nascem com ele e esse distúrbio é responsável pela formação de cálculo. Então, não é qualquer pessoa que forma cálculo renal, e sim aquelas que nascem com esse distúrbio de metabolismo propenso a isso. Esses distúrbios, por exemplo, são excesso de cálcio na urina ou excesso de oxalato, de ácido úrico e até a baixa de citrato, que é um fator de proteção da urina. É interessante, né? Como não são todas as pessoas, algumas pegam essa onda aí e acabam tendo esse problema. Em relação à formação de tumores, por exemplo, nos rins, é muito raro ou é mais incidente esse caso? Não, os tumores renais geralmente são mais raros, né? Eles não têm uma associação precisa com determinadas coisas, é igual todo tipo de tumor. Eles têm especulações, né, que é responsável, geralmente eles ligam muito a parte emocional a todos os tipos de tumores, geralmente após alguma grande perda, a uma depressão intensa, basicamente como todos os outros tumores. E a insuficiência renal, ela atinge os 2 rins? Quando você tem uma insuficiência renal é porque os seus 2 rins estão comprometidos. Se você tem só um rim comprometido, não se tem insuficiência renal, porque o outro ele compensa totalmente a função do que está doente. E a infecção urinária sempre é problema nos rins? Não, nem sempre. Você pode ter uma infecção urinária baixa, que geralmente não está associada a nenhum tipo de problema renal. As mulheres, por exemplo, elas têm muita infecção de repetição pelo fato da uretra ser bem pequena e muito próxima do ânus. Certo. Então, essas mulheres, elas se contaminam com a Escherichia coli, que é uma bactéria que vive ali nas fezes, não causa mal nenhum. Quando ela comete o trato urinário, ela causa infecção. E as infecções urinárias, por exemplo, eu já ouvi falar, por exemplo, que quando ela não é devidamente tratada, né, não recebe o tratamento adequado, ela pode subir para o rim, é isso? Não é que pode subir, ela pode se tornar o que a gente chama de pielonefrite aguda, que é uma infecção mais alta. Então, é relacionada com outros fatores sistêmicos. Por exemplo, a pessoa tem febre, tem aumento de leucócitos, que são células de defesa. É um quadro mais sério e pode, se não tratado, causar cicatrizes renais. E com o tempo, esse rim começar a falir por causa dessas cicatrizes. E as doenças sexualmente transmissíveis? De que forma elas podem atingir o rim? As doenças sexualmente transmissíveis podem atingir... Por exemplo, a maioria delas causam corrimentos. Esses corrimentos deixam a flora mais úmida e com isso as mulheres ou os homens podem ter mais infecção urinária. Pressão alta. Pessoas que nunca tiveram problema de pressão alta, que às vezes manifestam já com uma idade um pouco mais avançada. Isso pode ser problema nos rins? Pode ser problema renal. Uma das investigações para a hipertensão faz parte a avaliação da função renal. Certo. E aí faz um exame específico para isso? Ureia, é esse que eu falei no começo, a ureia, a creatinina e o exame de urina.
né? E também ultrassom de rins, para ver se os rins estão do mesmo tamanho, ou se tem um rim que está mais irrigado com o outro, porque existe uma patologia que é a estenose da artéria renal. Ela fica mais fina e chega menos sangue nesse rim e com isso desenvolve hipertensão. E qual o tratamento para um rim comprometido, doutora? Tem um tratamento antes que se chegue a precisar de um transplante? O tratamento geralmente é o que a gente chama de tratamento conservador. A gente evita as outras causas que podem levar a pessoa a perder mais função, porque desde o momento que você perde a função renal, é irreversível, não se recupera. Então, geralmente a gente pede para deixar o colesterol, triglicérides bem controlado, controle assim rigoroso da pressão, se tiver diabetes, controle do diabetes. Certo. Praticar atividade física. Geralmente hoje em dia se pede 150 minutos de atividade física por semana. Isso dá mais ou menos 30 minutos 5 vezes na semana. Não fumar, porque o cigarro, quando a pessoa tem insuficiência renal, aumenta o risco de desenvolver a cronicidade em 30%. Puxa vida. Muito alto, hein? Muito alto. Se você tem dúvidas, aproveite e pegue aqui as respostas com a doutora Alessandra. Nós vamos a um breve intervalo, mas dá tempo de você participar. Nosso telefone 3721-6955. Você pode participar também pela internet através do MSN, do Messenger, Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com, ou também no Facebook, Fábio Zambrano. O intervalo é rápido, voltamos em instantes.